Pré-jogo Ferroviária contra Paysandu, 17ª rodada da Série C, e vamos trazer todas as informações e conversar sobre o nosso papão, jogo de 6 pontos. Paysandu precisa muito dessa vitória para encaminhar sua classificação e bora trazer todos os detalhes aqui. Fala, Bicolor, tudo bom com vocês? E antes de iniciar o vídeo, já deixa o like, se você não é inscrito, já se inscreva no canal e deixe seu comentário aí com o placar do jogo. Papão vai ganhar hoje, quem vai marcar o gol? Então já deixa aí nos comentários. Hype o vídeo e compartilha nos grupos também. Paysandu e Ferroviária, 8 da noite, lá no estádio Fonte Luminosa, em São Paulo. Tem 26 pontos na tabela, ocupando a 4ª colocação, enquanto a equipe da Ferroviária está na 9ª colocação, saiu do G8 na 16ª rodada, com 24 pontos. Ou seja, a diferença do Paysandu para a Ferroviária são 2 pontos apenas. E é daí que eu trago isso, de ser um jogo de 6 pontos, do Paysandu precisar, além de tudo, se impor na partida, obviamente conquistar essa vitória e dar uma freada na Ferroviária, tirar de ela talvez de rota de uma possível classificação para o quadrangular final, né? A Ferroviária é uma equipe que vem ali de um histórico, tá invicta, né? Tem nas últimas 3 partidas, tá invicta, porém não vence há 2 jogos. Empatou 2 jogos consecutivos. Enquanto isso, o Paysandu vem naquela oscilação. Vinha de resultados negativos, né? Perdeu na 15ª rodada para o Amazonas, uma partida que o Amazonas estava vivendo uma crise absurda e o Paysandu mesmo assim conseguiu perder, mas depois se recuperou jogando dentro de casa numa virada espetacular contra o Lanterna Confiança. Então, pessoal, o que eu digo, né? O jogo de hoje tem uma característica muito importante e que pode ser um divisor de águas, tanto na questão de confiança dos jogadores, quanto na questão mesmo de quando a gente olhar para a tabela, ver que o Paysandu está se colocando definitivamente na briga pelo acesso. Obviamente, desde o início do campeonato a gente era favorito, mas dada essa oscilação, o Paysandu demonstrou muitas fragilidades, a gente está numa recuperação judicial também, então não tem um alto poder de investimento, porém o diferencial é a sua torcida e a gente viu isso na última rodada contra o Confiança. O retrospecto do jogo, tá? Paysandu e Confiança duelaram pela primeira vez ano passado naquela Série B, fatídica Série B. O Paysandu está invicto contra a Ferroviária, tem uma vitória e um empate, sendo que a vitória foi por 2-1, uma virada espetacular, gols do Marlon, do Marcelinho, e no jogo de volta lá da Série B do ano passado na Fonte Luminosa, Ferroviária e Paysandu empataram por 2-2, o Paysandu conseguiu uma virada, estava naquele estigma de reagir, de não reagir, e infelizmente cedeu um empate para a Ferroviária. Pessoal, trazendo um pouco do nosso adversário aqui, Ferroviária vem com 2 desfalques certos para esse jogo de hoje contra o Paysandu, que são seus destaques ali no meio de campo, um setor muito importante para o jogo. Então, ainda mais o nosso meio de campo vai ter que se demonstrar soberano, porque eles vêm com 2 desfalques e não são qualquer desfalques, tá? O capitão Ricardinho está contundido, recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Além disso, Alencar, aquele mesmo que já vestiu a camisa bicolor e tem boas atuações, está vindo de atuações destacadas na Ferroviária, foi expulso na última partida e está fora para esse jogo contra o Paysandu, né? Devem ser substituídos ali por Fernandinho e Carilho, jogadores que são reservas e devem ocupar essa posição. O Paysandu não vai contar com Cleiton Pego, que segundo informações do próprio Paysandu divulgou, está sentindo mal-estar. Enfim, aí são boatos que correm de que ele está tendo um abalo psicológico, dada o baixo rendimento dele nas últimas partidas, e ele ter saído vaiado também na Curuzu, né, no jogo contra... No último jogo, né, do Paysandu, foi muito criticado, enfim. Então é um jogador que está tendo esse abalo psicológico ali e não está se sentindo muito bem. São boatos, a informação oficial é de que o jogador tem um mal-estar, mas o Paysandu não trouxe uma explicação a mais. Além disso, tem outros jogadores desfocados, Jean Vieira, que veio para compor a base, mas subiu para o elenco profissional. Enfim, Hadley
nossa contratação que ainda não estreou, viajou com a equipe para São Paulo, porém, uma opinião minha, tá? Acho muito difícil dele atuar nesse jogo contra a Ferroviária. Acho mais provável que ele viajou para São Paulo e dado que o Paysandu vai ficar lá em São Paulo para enfrentar o Ituano na próxima rodada, aí sim a gente pode talvez contar com o Hadley. Mas, por enquanto, eu acho que para essa partida contra a Ferroviária, muito improvável. Então, possivelmente a escalação do Paysandu deve ser Gabriel Mesquita, Bruno Bispo e Carrerete na defesa, Edilson na lateral direita, e aí eu acho que na lateral esquerda, diante da última partida, Bonifazzi vem como titular no lugar do Taboca, até nas imagens de divulgação do jogo, Bonifazzi está presente. No meio de campo, aquele nosso meio clássico, Caio Melo, Pedro Henrique e Marcinho, e no ataque, Lucas Cardoso, devemos ter ele como titular na esquerda, Ítalo, dada a lesão do Juninho, vai ser titular também. E pela ponta direita tem a dúvida, vem Tylon, Thalisson ou Pablo. Será que ele vai arriscar ainda mais o Pablo na ponta direita? Fica a dúvida, né, pessoal? Então, em resumo, né, rodada muito positiva para o Paysandu. Paysandu ocupando a quarta colocação, com chances de encaminhar muito sua classificação dada essa vitória, né? Santa Cruz perdeu para o Maranhão, que entrou de vez na briga para se classificar entre os 8 primeiros, e lá no início da temporada eu falava, Santa Cruz não é um time morto. Brusque e Inter de Limeira fizeram um jogo maluco, e o Brusque conseguiu sair com a vitória, né? E além disso, o Guarani vai jogar também no nosso mesmo horário, vai fazer de tudo para conquistar essa vitória e encaminhar também sua classificação. Mas para trazer um último destaque desse jogo, por que nossa vitória é tão importante além dos 3 pontos? Porque se o Paysandu vencer hoje, ele vai ser um dos 2 clubes que vai ter 9 vitórias no campeonato. E o número de vitórias é um critério de desempate na pontuação. A primeira equipe que conseguiu esse número de 9 vitórias foi a equipe do Brusque. E então, se o Paysandu vencer hoje, vai ter as 9 vitórias. Daí a importância da gente conquistar esse resultado hoje. Espero um Paysandu um time que jogue aberto, jogue ofensivamente, não vai ficar somente retraído. Porém, a equipe da Ferroviária vai querer os 3 pontos e não é uma equipe boba. Tem sua força dentro de casa, como a gente viu e eu frisei aqui para vocês. Vem de 3 jogos invictos, apesar de nos 2 últimos jogos ter sido empate. É uma equipe que tem uma qualidade muito boa ali no meio de campo. O Albano é um jogador que sabe conduzir bola, sabe segurar jogo. Então, jogo difícil, jogo de 6 pontos. Muito complicado para o Paysandu, mas perfeitamente plausível da gente almejar uma vitória, almejar a conquista desses 3 pontos. E você, torcedor bicolor, qual a sua opinião a respeito disso?